Fala aí, Soler, abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola. E o São Paulo que teve essa primeira semana pós-eliminação do Campeonato Paulista, já com o Thiago Carpini desde quarta-feira trabalhando o time. Claro que o São Paulo ainda tem alguns dias pela frente até voltar a campo na quinta-feira da outra semana, sem ser a próxima que está por vir da outra semana, quando o São Paulo vai a Córdoba, retorna a Córdoba na Argentina, onde disputou a final da Sul-Americana em 2022 contra o Del Valle, perdeu, tem uma recordação não tão boa assim, não só por conta desse jogo, mas também por conta do adversário, o Talleres, que vem sendo uma pedra no sapato do tricolor, é o único time do mundo que o São Paulo já enfrentou em mais de 2 oportunidades, que o tricolor não marcou nenhum gol, hein? É mais um peso aí pro time do Carpini, já não basta o peso da pressão que vem recebendo por parte do torcedor são paulino, justamente nesta semana de eliminação do Campeonato Paulista. Também tem toda a mística, o tabu. O São Paulino se lembra justamente dessa eliminação pro Talleres na pré-Libertadores, em que o Jardine, né, era o treinador também ali, visto como um iniciante, mesmo que uma prata da casa, podemos dizer assim, que o Jardine era. O Carpini vem com um lastro de fora, mas ainda um pouco curto, talvez, pelo menos na visão do torcedor são paulino, mas que no começo do ano, depois de vencer a Supercopa, depois de quebrar o tabu contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, estava carpinizado também, né? Essa é a verdade. Mas o humor do São Paulino mudou, e mudou assim de uma forma drástica. E não dá para dizer que é uma pequena parcela não da torcida do São Paulo que não aprova o trabalho do técnico Thiago Carpini. Pelo menos através das redes sociais, né? Mas quem tá fechado com o Carpini, até porque a diretoria tá fechada, é a principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, né? Que acaba sendo ali, podemos dizer assim, um pitbull da atual diretoria encabeçada pelo presidente Júlio Casares, né? Já que as opiniões estão bem alinhadas nos últimos tempos, inclusive ontem até trouxe no programa um post do Baby, né? Que não é mais o presidente de fato da Independente, mas é talvez aí a principal figura, como presidente do conselho e tudo mais, atacando o James Rodrigues, fazendo parte aí talvez de uma narrativa, né, que vem sendo implementada por parte da diretoria do São Paulo, para tentar aliviar um pouco a barra do Carpini e achar um outro culpado talvez por esse momento. Não que esta seja uma opinião errada, tá? Que fique bem claro. A gente aqui que é independente, né, temos nossas próprias opiniões. Eu sou a favor da manutenção do Carpini no comando do tricolor paulista. E também vejo alguns problemas com relação ao James Rodrigues e a torcida do São Paulo gritar o nome do cara que até agora não entregou absolutamente nada e por ganhar o que ganha com a camisa do tricolor paulista, se recusar ou pelo menos não se sentir apto para cobrar um dos pênaltis, ele tem que ser cobrado sim. Mas essa é uma linha que vem sendo também, aí podemos dizer assim, dita pela diretoria, de alguma forma segue um pouco essa linha de pensamento junto com a principal torcida organizada do São Paulo. Bom, dito isso, vamos aos fatos então, né? Porque o tricolor paulista nas mãos do Carpini, pelo menos até essa estreia da Copa Libertadores na quinta-feira, então dia 4 de abril, 9 da noite, em Córdoba. O Carpini teve uma semana com desfalques, né? E seguirá assim pelos próximos dias, principalmente por conta dos jogadores que estão servindo aí as respectivas seleções, né? O Rafael, goleiro da seleção, e o Pablo Maia, né? Seleção brasileira no caso. O Rafael que não deve ser o titular, pelo que a gente vem conversando aí nos últimos dias. O Dorival não revela, ainda não confirma, mas o goleiro deve ser o Bento, seguindo até uma lógica de mais convocações, mesmo sendo um goleiro mais jovem, né? Seria naturalmente talvez aí o terceiro goleiro caso o Alisson e o Ederson estivessem à disposição, mas já é um momento bem legal pro Rafael, que tem a confiança obviamente do Dorival Júnior, que treinou recentemente o São Paulo e gostou do que viu com relação ao camisa 23 do tricolor paulista, que está fora desses últimos treinos, assim como o Pablo Maia, assim como o Arboleda, que serve a seleção do Equador, assim também como o Ferrarese, que serve a seleção da Venezuela, o Bobadilla no Paraguai e o próprio James Rodrigues na seleção da Colômbia, além de desfalques, né, por conta do departamento médico. Inclusive, nos últimos dias, o São Paulo
não tem mais passado um boletim médico dos jogadores, como por exemplo o Ferreirinha, que saiu machucado ainda no primeiro tempo contra o Novo Horizontino depois de marcar o gol de empate do tricolor paulista. O Caleri, por exemplo, se colocou à disposição, disse que vai jogar nesse dia 4 contra a equipe do Tadieres. Numa live, né, na Twitch aí que ele costuma jogar, isso é muito recorrente aí, e o Caleri conversando ali com alguns torcedores do São Paulo disse que vai jogar sim, e dentro do previsto também, até porque essa lesão que ele teve não é para tanto tempo assim de inatividade. Ficou de fora, obviamente, do jogo mais importante e acho que até retornaria caso o São Paulo tivesse avançado para a semifinal do Paulista, jogos que acontecem na quarta e na quinta-feira. Então, alguns casos aí, o próprio Wellington Rato vem se recuperando de lesão e olha como faz falta o Wellington Rato nesse time do São Paulo, hein? Depois que ele se machucou, a vida do Carpini ficou mais complicada. Pois é, o torcedor já está começando a olhar com um pouco mais de carinho para o Wellington Rato. Então o trabalho segue no São Paulo e só pra gente fechar o assunto tricolor paulista aqui nos Donos da Bola desta sexta-feira com relação a contratações, né? O São Paulo que recentemente aí contratou o zagueiro Sabino, mesmo que um pouco baleado, e também agora observa a situação do atacante Maceió, né? A gente trouxe ontem nos Donos da Bola aí, o próprio presidente da Luz, o Castanheira, disse que existe sim o interesse. Claro que é um jogador ainda talvez não tão amadurecido assim para um futebol de elite, como o São Paulo hoje está, é diferente da Portuguesa, né, que felizmente consegue se reerguer, mas infelizmente não tem o mesmo patamar de outrora. Mas quem sabe aí um jogador que pode ser observado mais de perto, emprestado ao São Paulo, algum tipo de negociação, até para ganhar um pouco mais de experiência, mesmo que não seja tão utilizado assim pelo Carpini, até porque é uma posição que São Paulo hoje tem boas opções no elenco, né? Um atacante, um cara que faz ali uma fumaça, enfim, mas pode ser para o futuro aí um atleta, uma negociação futura, ou mesmo que aconteça agora, mas que o jogador venha a ser utilizado um pouco mais lá na frente. Enfim, o São Paulo que observa aí o mercado, principalmente com relação à lateral esquerda, ainda não trouxe um substituto do Caio Paulista, ainda vive a iminência de perder o Wellington, porque a renovação de contrato ainda não saiu, não se sabe ao certo se vai acontecer, o Internacional tem interesse do jogador, o próprio mercado europeu também, às vezes no meio do ano, o São Paulo, para não perder dinheiro, pode negociar recebendo um valor aí, mesmo que não seja o ideal pelo Wellington, porque ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe dentro de alguns meses. Questões aí, porque o São Paulo tem alguns dias pela frente até voltar a campo contra o Tadieres, o início da Copa Libertadores para o tricolor paulista, pessoal.